Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Espero que bem. Mês passado eu li um texto que o título era "O mais difícil é continuar". E aquilo me pegou de um jeito tão forte, porque eu sempre fiquei pensando e refletindo sobre essa questão da disciplina, do compromisso, da continuidade que a gente dá, né, para o nosso trabalho, para a nossa vida, para as nossas relações, para tudo. Eu normalmente não gosto tanto de usar a palavra disciplina, por mais que hoje eu já meio que ressignifiquei essa palavra na minha vida. Eu sempre olhei para a disciplina como uma coisa muito chata, muito ruim, relacionando muito a regras e a algo muito rígido, sabe? Muito cristalizado. E hoje eu já vejo que disciplina é bom, é importante, principalmente para alguns processos específicos. Ainda mais quando a gente está falando sobre processos criativos, e é um pouco disso que eu quero falar aqui nesse vídeo também. Eu não uso mais a palavra disciplina, como eu disse, ou eu evito um pouco usar. Eu gosto muito de usar a palavra compromisso, ao invés de disciplina, porque eu acredito que compromisso é uma palavra um pouco mais leve para mim, e também ela faz muito mais sentido para mim, porque quando eu penso em eu vou me comprometer a fazer isso, eu vou marcar um compromisso comigo mesmo, um compromisso com a minha arte, um compromisso com tal pessoa. É a mesma coisa aqui do YouTube, né? Eu me comprometi comigo mesma, eu marco um compromisso com o YouTube toda quinta-feira. Então, eu tô conseguindo manter, né, essa frequência. A gente tá trabalhando aqui com algoritmos, com máquinas, e a frequência é muito importante para isso girar, né? Para essa roda ir girando. Então, por isso que muita gente que trabalha com criação de conteúdo pega e fala o quanto é importante ter frequência, ter constância. Mas aí eu fiquei pensando e falei, cara, não é só na internet, não é só por conta do algoritmo, é também na nossa vida, porque assim a gente vai criando novos hábitos, a gente vai conseguindo melhorar, a gente tá praticando, né? Quanto mais você faz, quanto mais frequência e constância você tem, quanto mais você coloca esse compromisso com você mesma e com seus projetos, mais aquilo vai evoluindo e vai sendo aprimorado. E para isso também eu acho que é muito importante a gente entender que as coisas levam tempo, sabe? Tempo para amadurecer, tempo ali para semente germinar, e enfim, tô fazendo essa associação com a natureza, porque eu acho que a natureza ensina muito isso pra gente, essa questão das fases, dos ciclos, do tempo, da paciência, e eu gosto muito também de usar uma palavra, que eu falo isso também pra mim mesma sempre, que é dar passos de tartaruga, mas não ficar parada. Às vezes vai ter momentos que a gente não vai poder correr, que não faz nem sentido a gente correr e ficar super cansada. E outra, quando você só vai conseguir correr e ficar bem quando você treina pra correr e ficar bem, né? Porque caso contrário, você só vai correr que nem uma louca, vai chegar lá na frente, você vai cansar, né? E aí pode dar até vários problemas físicos, mentais, emocionais, que é o que acontece com muita gente, que é também o famoso burnout, que muita gente tá sofrendo disso agora. E eu acredito que seja um pouco por isso, assim, né? Essa afobação de querer fazer tudo muito rápido, de querer correr, sem ter esse preparo físico e mental e emocional também para correr essa maratona toda, sem entender profundamente o porquê que você tá correndo também, talvez é até meio sem sentido, você só tá fazendo isso porque alguém te falou pra fazer. E uma frase muito legal que eu li nesse texto, inclusive eu vou deixar esse texto que eu citei aqui no começo do vídeo, na descrição, pra quem quiser ler. Eu até anotei aqui uma frase que eu gostei muito que ele falou no texto. Uma grande fonte de sofrimento vem de criar uma idealização exagerada da realidade, mas se frustrar sempre que essa visão entra em choque com o mundo real. Então aqui também, né, ele fala muito sobre a idealização, o perfeccionismo também, né, da gente buscar sempre por um ponto final, da gente estar sempre buscando em chegar em algum lugar, e aí por isso que a gente quer sempre correr, e a gente idealiza e cria mil expectativas sobre algo. É frustrante quando você coloca um ponto que você quer chegar, aí você chega e você vê que, tipo, não era nada disso que eu imaginava, ou você não chega exatamente onde você planejou chegar, e aí isso também te gera uma eterna frustração. Quando eu tô falando aqui também sobre constância, sobre compromisso, eu não quero colocar também, eu penso assim, eu não quero falar aqui pra vocês sobre constância nesse sentido de produtividade excessiva e até tóxica,
né, de você também ficar só na correria, criando essas idealizações e essas expectativas, no fim ficando frustrada, né, com tudo isso no final. Então, quando eu falo muito sobre organização sustentável, eu tenho um vídeo aqui já falando sobre isso, onde eu falo o que você pode sustentar no seu físico, no seu mental e no seu emocional. Cara, isso é uma coisa que eu repito pra mim, que esse ano, principalmente de 2022, eu venho repetindo muito isso pra mim mesma. O que eu consigo sustentar? Qual compromisso eu consigo manter comigo mesma e que eu vou conseguir sustentar e que eu vou ficar bem? Às vezes você começa algo conseguindo sustentar, mas vai chegar em algum momento que talvez você não vai mais conseguir sustentar e você vai ter que engavetar, né, esse projeto, ou essa arte, ou esse compromisso, ou até um relacionamento que você já não consegue mais sustentar e manter essa constância. Porque constância, frequência, dedicação, né, requer essa sustentação, requer uma base firme também para você conseguir fazer isso. Falei um monte de coisa aqui, mas tudo no final para mim se conecta. É uma reflexão, né, gente? Então assim, eu posso ir longe aqui nessa reflexão mesmo e posso não chegar a lugar nenhum, nenhuma conclusão, mas espero que de alguma forma essa minha fala, essa minha reflexão também esteja te fazendo refletir ou esteja te despertando algum insight, alguma coisa, né? Esse é o propósito desse vídeo também. Então dá esses passos de tartaruga, que são passos lentos, mas firmes, sustentáveis, né? Eu consigo pisar ali e sustentar aquilo. E mesmo indo bem devagar, não tem importância, né? Então esse aprendizado também da natureza, da paciência e da impermanência também, né? Que as coisas vêm e vão. Então tentar também não se apegar tanto aos roteiros e às expectativas e às idealizações que a gente tem. E lembrar também de pisar firme, como essa tartaruga faz, na realidade. Então eu acho que eu fiquei, principalmente uns 2 anos atrás, assim, eu tava muito avoada, muito iludida com várias questões e com crenças também que estavam mais me cegando do que me expandindo. E hoje, só hoje eu consigo enxergar isso, porque na época eu não conseguia enxergar. E o quanto isso, na verdade, me afastava da realidade da presença, o quanto isso me tirava ali da terra, literalmente, né? Porque eu tava muito no ar, muito no astral, sabe? E não tava aqui, não tava na matéria, não tava vivendo agora. Dá um pause quando você sentir que precisa dar esse pause. Mas também, de novo, mantendo firmeza e compromisso com aquilo que você sabe que você pode e você quer conseguir sustentar também. Então, isso para os processos artísticos, eu acho que é muito importante, porque a gente só consegue desenvolver numa técnica, num estudo, num conhecimento, com experiência, experienciando, vivenciando, praticando, pesquisando, estudando. Isso requer tempo, né? Isso requer prática. Isso é uma coisa que eu falo muito no lab de colagem que eu dou, que não é em um final de semana, em uma imersão, que você vai sair criando e sabendo tudo e tal. Não é com prática, e é prática diária. E só você vai conseguir descobrir o seu estilo artístico, só você vai conseguir descobrir a sua forma de criar, a sua forma de comunicar, o que você quer falar, o que você quer comunicar com a sua arte, com um vídeo, com qualquer coisa, né, que você estiver criando. Você só vai descobrir isso fazendo, criando, testando, errando. E isso requer tempo, mas também requer constância. Requer que você comece e que você continue, mesmo quando você não estiver mais empolgada. Porque eu tinha muito essa coisa também de falar, eu vou seguir minha empolgação e a minha empolgação vai me guiar para os melhores caminhos e não sei o quê. E eu ainda acredito nisso, eu ainda acredito que essa empolgação que a gente sente sobre alguma questão, ela é importante, ela deve ser acolhida, porque é algo que bate tão forte, né, no nosso peito, na nossa barriga, até aquela empolgação de querer experienciar algo. Isso deve ser sim levado em consideração. Mas a empolgação aqui que eu tô falando é que depois que passa aquela empolgação de início, se você não continua, você nunca vai conseguir, de fato, se aprofundar em algo, né? E aí você vai ficar só mudando e começando, é aquela coisa de você querer começar todos os livros que você comprou ao mesmo tempo e não finalizar nenhum. Ou seja, você no final não leu nenhum livro, você só começou e só leu ali o primeiro capítulo, que não é nem metade daquele livro, não é nem metade daquela história, não é nada, praticamente, entende? E aí, beleza, você saciou essa empolgação inicial,
mas no fim você não teve o benefício desse aprofundamento, desse mergulho. Então hoje esse discurso de vou seguir minha empolgação, eu fico muito reflexiva com relação a isso. E eu já falei muito isso até em podcast. Tem que seguir a sua empolgação e tal. Sim, você tem que ouvir a sua empolgação, mas nem sempre você precisa seguir ela, porque às vezes também a nossa mente mente, né? A nossa mente nos engana e às vezes a gente tá só com fogo né? E aí depois passa esse fogo. Então tem coisas que são muito ali do momento, que são momentâneas, então a gente precisa ter essa calma, essa paciência para realmente perceber que, talvez não é aquilo. Mas o que eu quero trazer de reflexão nesse vídeo é isso. Quando a empolgação acaba, você para de fazer ou você continua? Para finalizar, eu quero deixar uma frase aqui que eu li e eu achei muito interessante e eu acho que tem a ver com tudo isso, com toda essa conversa. Saúde mental é o constante processo de dedicação à realidade. Lembrando que a vida precisa, sim, dos seus encantamentos, porque viver é um certo caos e parto, mas também lembrar de não ficar presa nas ilusões e nas idealizações. Ter esse compromisso com o nosso processo e com a nossa arte e com a nossa vida. É isso, gente. Se inscreva no canal, comenta aí também a sua opinião sobre constância, frequência, sobre estar aqui agora na realidade e até a próxima quinta-feira.